Esse é o encontro 37, com muito frio, 2 de julho de 2017. E é o primeiro capítulo, né? Posso fazer? Pode. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Certo. Ele veio para... Eu não vim destruir a lei. Versículo 8. Conquistar. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos de Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque, cada uma examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás até que sejam arrastados pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer, nas relações sociais, inevitáveis modificações às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Fazer a instrução dos espíritos. Seja grande, né? Perto do fim do capítulo. Meio comprido. Então, essa discussão da ciência e da religião não é nada novo, né? Mas a ciência e a religião, elas têm assim eu acho que o mais importante
é essa ligação entre a ciência e a religião que vão trazer a maturidade do homem na Terra. Por isso que eu não sabe por quê. Que vão trazer justamente a maturidade do homem, na hora que o homem conseguir entender ciência e religião. Né? Não como coisas opostas, mas como campos do conhecimento que se complementam e que se completam mesmo, né? E é justamente na religião, nessa ligação, nessa religação com Deus, que nós vamos poder entender as questões da matéria, eu acho. Eu estava lendo isso aqui, estava lembrando de um livro que eu li há muitos anos atrás, e foi... Outro dia eu dei uma limpeza aqui nos livros, e esse é um livro que eu não me desfaço dele. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, é O Navegante. Alguém já viu? Já leu? É bem antigo, é um livro maravilhoso, onde ele traz bem essa questão da matéria, da ciência e da religião, da crença e da matéria. Sabe? Então é um velho, sábio, que chegando na hora ele pressentindo o momento da sua morte, ele pede que um dos jovens da aldeia o leve para uma ilha distante, onde todos os anciãos devem morrer, né? E os antepassados dele morreram lá, eles eram levados com vida, né? E lá eles ficavam até perecer e morrer. E justamente o livro trata dessa relação desse jovem com esse velho sábio que quer cumprir a lei da tribo, né? E que é questionado pelo jovem, mas por que você vai? Né? E aí entra toda uma discussão da crença com a matéria, com o divino. É lindo esse livro. O Navegante. É maravilhoso. É muito bonita essa discussão e muito, muito rica, né? Então eu acho que é isso. Não dá para separar, não tem certo e errado, mas tem complementos, né? Elas são complementares. Eu acho que é isso. Primeiro capítulo, né, do Evangelho, se apresentando, dizendo aqui que vem. No século XIX, em que a ciência está num momento de florescimento, né, de Do iluminismo, né? De descobertas, de grandes descobertas, mas mas o paradigma científico era muito cético. Em grande medida, né, ainda é hoje, mas no século XIX ele tinha um ceticismo muito grande, premiando as ciências. E aqui o Evangelho vem dizer que o Espiritismo não vem se contrapor à ciência, mas chega para caminhar junto. Não vem para desmentir, porque são os dois lados, as duas pernas, tanto a ciência quanto o Espiritismo, trazem realidades. Realidades das coisas criadas por Deus. E que juntas vão trazer o conhecimento à humanidade, caminhando lado a lado ao longo dos séculos que virão, como tem sido até hoje, né? A ciência evoluindo por um lado, o Espiritismo evoluindo por outro, ainda que haja alguma oposição, que o ponto das duas partes não se entenderem plenamente, mas elas não chegam a se atacar diretamente. E como diz o Evangelho, ainda caminharão lado a lado no futuro. Se complementando mesmo, né? Sim. Eu acho que esse é o objetivo, né? Isso. Muito bom. Vocês querem acrescentar algo? Não, complementar. Eu acho que é só uma coisinha, né? Se Deus criou o mundo, e o mundo foi criado dentro de leis físicas, né? Tudo que está aí é matéria também. Sim. Eu acho que a ciência e a religião estão juntos, não teria que haver separação.
houve a separação por causa de, ele diz aqui, né, no comecinho, que foram questões da própria humanidade aí que criaram entraves entre uma coisa e a outra, né? Mas que a situação é tendência a se unir, a progredir junto. Não tem, acho que não tem outra coisa. Sim. Acho que eles vão chegar às 6 horas. Então aí.